5 anos atrás, no dia que embarquei para Boston, onde fiz minha graduação, um mentor me disse: Renan, desenvolva suas asas para que possa alcançar voos sempre maiores, mas não deixe de cuidar das suas raízes, para que você nunca se esqueça de onde veio. Cria de São Gonçalo, terra de grandes talentos, como o eterno Palhaço Carequinha, Vinícius Júnior, Claudinho Bochecha e tantos outros, gosto de me apresentar como um carioca da Clara. Sou filho e sobrinho de professoras e tive minha vida transformada através da educação. Cresci no bairro do Mutuá, em São Gonçalo, onde brincadeira, diversão era ficar na rua, jogando bolinha de gude, pedindo a bola que caía na casa do vizinho, jogando peão e tantas outras coisas. Uma infância menos tecnológica e mais analógica. Quando eu tinha 10 anos, algo muito importante aconteceu na minha vida. Um tio me disse que eu deveria tentar estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, me dizendo que era uma escola pública de qualidade e que aquilo poderia ser muito importante para a minha vida. Me apresentou diversos argumentos para tentar me convencer, mas só conseguiu quando me disse que a prova, o local da prova, seria no Maracanã. Dentro do Maracanã, o estádio do Flamengo. Óbvio que fui. Fiz a prova e não passei. Não classifiquei em matemática, logo minha matéria favorita. E aí surgiu o primeiro impossível da minha vida: estudar numa escola pública de qualidade. Pensei que logo aquilo não seria para mim. Mas com o apoio da minha família, estudei bastante para voltar para o Maracanã e dessa vez marcar um golaço. Acabei sendo aceito no Colégio Militar, onde estudei do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E o colégio foi muito mais do que meu tio disse. Acabou se tornando minha segunda casa. Lá tive acesso a uma educação diferenciada, que ia muito além da sala de aula, me permitindo participar de vários esportes, fazer Olimpíadas científicas, matemática, química, redação, história, o que tivesse eu fazia. E, principalmente, me ensinou a pensar coletivamente. Nessa pegada, através de um professor, eu conheci uma organização chamada Solidariedade em Marcha, o SOMAR, que faz uma série de atividades sociais no Complexo do Lins, que fica localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Fiquei encantado com aquela experiência de trabalho social e decidi, junto com um primo, começar um curso comunitário de inglês, o SOMAR Inglês, em que dávamos aula de inglês para crianças da comunidade todos os sábados de manhã. O Complexo do Lins fica localizado na estrada Grajaú-Jacarepaguá, ao redor dessa estrada. E eu peguei essa estrada diversas vezes. Ela conecta a zona norte do Rio à zona oeste. Sempre olhando para frente. Eu sempre tinha uma direção. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com o SOMAR, eu comecei a olhar para os lados. Eu sabia onde era a capela, eu sabia onde era a associação de moradores, eu sabia onde era a boca de fumo, eu sabia onde era a casa da dona Joana. E aquilo me fez perceber o quão complexo socialmente é o Rio de Janeiro. A partir dessa experiência, eu percebi que eu queria trabalhar com pessoas, para pessoas e por pessoas. Nessa mesma época, eu ouvi dizer de uma menina de São Gonçalo, a Flávia, que também estudava no Colégio Militar, que ela tinha sido aceita em Harvard. E aquilo foi um boom na minha vida. Como que alguém poderia se formar no ensino médio e ir direto estudar em Harvard? Pensei que ela fosse uma gênia, uma exceção, e que aquilo não fosse possível na vida real, tanto alguém tão próximo do meu contexto. E aí veio o segundo impossível, de que não seria possível estudar numa escola fora tão conceituada. Custos eram caros para você tentar esse processo, eu não tinha informações, não dei nem moral para isso. Mas no ano seguinte, outros brasileiros, alguns também de escola pública, foram aceitos em outras grandes universidades. E eu comecei a pensar que talvez esse impossível não era tão impossível assim. Quando parei para perceber o custo disso, também tomei um susto, mas descobri organizações que ajudavam jovens que não tinham condições de aplicar para essas universidades com bolsas de estudo e com mentoria. E decidi entrar nesse processo. Depois de um ano de muito estudo, acabei sendo aceito em algumas universidades, incluindo Princeton, Yale, Columbia e Harvard, onde a partir de agosto de 2013 eu comecei a estudar com bolsa integral Economia e Ciências Políticas. Harvard foi uma grande revolução na minha vida. Lá eu tive aula com professores fenomenais, conheci alunos, pessoas de mais de 80 países e conheci muito mais do mundo e de diferentes culturas. E nessa experiência, comecei a refletir muito sobre o que eu poderia fazer para retribuir para a sociedade
tudo que eu tinha recebido de ajuda e todas as oportunidades que acabaram acontecendo na minha vida. Com essa motivação, eu confundei com 2 amigos o Formigueiro, o primeiro site de financiamento coletivo no Brasil totalmente voltado para a educação. A ideia era muito simples. A gente escolhia projetos que precisavam de ajuda com pessoas que queriam ajudar essas iniciativas e acompanhá-las, fazendo assim um namoro ou que der um casamento que social tivesse um impacto tão relevante. Só ajudavam os projetos de baixo custo, rápida execução e elevado impacto social local. Um dos projetos que me chamou mais atenção veio do município de Quixelô, no interior do Ceará, coordenado pelo Gilberto, o idealizador do projeto e professor de educação física, que pensou nessa escolinha de futebol condicionada à leitura de livros. Só podia fazer parte da escolinha quem lesse uma certa quantidade de livros por mês. Eles jogavam sem trave, sem chuteira, sem nenhum material básico para se ter um projeto acontecendo. Então o Gilberto decidiu inscrever esse projeto no Formigueiro, pedindo R$ 1.390 para comprar materiais esportivos e livros, e conseguiu em poucas semanas. Apesar do sucesso do Formigueiro, foi ficando cada vez mais claro para mim que num país com mais de 200 milhões de pessoas e 40 milhões de alunos na educação básica, a gente só conseguiria mudar a educação de fato se a gente também trabalhasse com políticas públicas. Com isso em mente, comecei a trabalhar no começo de 2014 com um grupo de jovens muito inspiradores, pensando em algum produto ou serviço que a gente pudesse trazer a juventude de volta para pensar nos principais temas de educação desse país. Mas, antes de tudo, seria necessário entender qual era o cenário educacional. E, para isso, decidimos fazer algumas 10 entrevistas. Essas 10 entrevistas acabaram virando 104 entrevistas com secretários de educação, representantes de fundação, líderes de sindicato, professores, ex-ministros, diversas pessoas. E daí surgiu o manifesto Mapa do Buraco, um manifesto suprapartidário que mapeou os principais buracos e gargalos da educação brasileira e apontou alguns casos de sucesso que existem no nosso país, como Sobral, no Ceará, e Foz do Iguaçu, no Paraná. O Mapa do Buraco teve um impacto muito grande nas eleições de 2014 e, motivado por isso, criamos o movimento Mapa Educação para permitir que novas iniciativas como o Mapa do Buraco fossem possíveis. Um movimento que quer fazer da educação pauta prioritária nesse país, através do protagonismo jovem. Temos hoje voluntários em todos os estados do país que trabalham com conferências, debates, workshops, eventos que mobilizem a sociedade no tema de educação. Por exemplo, em agosto de 2017, tivemos a 2ª conferência do MAPA, que reuniu 250 jovens de vários cantos do país para falarem sobre seus projetos educacionais e temas de relevância nacional. Uma das pessoas foi Ariene dos Santos, uma índia de etnia wapixana do estado de Roraima, mais especificamente da cidade de Trauru, que fica a 65 quilômetros de Boa Vista. Ariene foi até São Paulo para compartilhar a importância de termos uma educação de qualidade para os povos indígenas e a representatividade histórica que também seria importante dos seus povos. E nessa pegada surgiu, de certa forma, internamente, o terceiro impossível na minha mente: trabalhar para que a educação brasileira fosse um modelo mundial. O MAPA continuou com seu trabalho nessa frente, mas ainda falta muito interesse e vontade política para que isso possa acontecer. Com essa indignação, essa inquietação, e junto compartilhada de outros amigos, cofundei um novo movimento, o Acredito, um movimento de renovação política que sonha com um Congresso com a cara do Brasil. Uma renovação de princípios, práticas e pessoas. Hoje, no Acredito, estamos presentes em 15 estados e somos mais de 2.000 voluntários que acreditam que é possível ter um país mais justo, desenvolvido e ético. E nessa busca de desconstruir impossíveis, chegou a hora de desenvolver as asas e cuidar das raízes ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Para isso, decidi voltar para o Brasil assim que me formei, em dezembro de 2017, para continuar meu trabalho como empreendedor social e ativista pela educação. Estava na hora de voltar para casa e fazer acontecer daqui. Apesar dos nossos problemas, que precisam ser enfrentados e reconhecidos com coragem, eu confio de coração que o Brasil tem jeito. E acredito
que é o potencial e força da minha geração, vão fazer desse país de vez o país do presente. E que o caminho para isso é através de uma adequação de qualidade para todos os brasileiros e todas as brasileiras. E esse terceiro impossível de fazer da educação modelo mundial, a educação brasileira modelo mundial, ainda está em curso e continuará por algum tempo. Mas eu tenho a convicção de que essa é a causa da minha vida. De que mais importante do que definir o que queremos ser, é definir o que queremos mudar. E para mim, a resposta é a educação brasileira. Até porque, como dizia o poeta chorão do Charlie Brown Jr., para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Muito obrigado.